Hoje eu venho partilhar convosco livros clássicos que eu li o ano passado, que acho que são perfeitas recomendações para vocês lerem este ano. Olá pessoal, espero que estejam bem, espero que estejam a fazer boas leituras, quem sabe já umas boas leituras clássicas, agora para o desafio de ler clássicos do mês de março. Eu no mês passado, o desafio de ler Ásia, partilhei convosco as minhas leituras preferidas asiáticas de 2024 e hoje venho com um vídeo muito semelhante, que é as minhas leituras preferidas de 2024 clássicas. Atenção que não são todos os livros clássicos que eu li em 2024, são sim aqueles de que eu mais gostei, aqueles que foram 4, 5 estrelas, aqueles que mais mexeram comigo, aqueles que me agradaram por qualquer motivo, são esses que eu vos venho recomendar para vocês lerem também. Se gostaram da ideia, deixem já o vosso gosto e se acabaram de chegar aqui ao canal, sejam bem-vindos, eu sou a Ana e não se esqueçam de subscrever. Aqui no canal temos vídeos novos sobre livros todas as semanas. Então, sem mais delongas, vamos partir aqui para a minha listinha. E o primeiro livro que eu tenho para vos recomendar é O Noites Brancas e Outros Contos. Este livro é de Fyodor Dostoiévski. E eu li-o em e-book, portanto não tenho aqui uma cópia física para vos mostrar. Este livro tem a novela Noites Brancas e depois vários contos. Não foi a primeira obra que eu li do autor, eu já tinha lido O Jogador antes e gostei bastante. Então, como já tinha lido algo antes deste autor, fiquei muito surpreendida quando comecei a ler O Noites Brancas, porque é um estilo completamente diferente. E, de facto, quando fui pesquisar sobre isso, percebi que é uma obra do autor que se aproxima mais do romantismo, uma obra com um estilo muito diferente, que foi escrita num período da vida dele também diferente. Tem assim aquele toque mesmo de romântico, assim, dramático. Gostei muito da novela e depois temos vários contos aqui, Cadernos de Subterrâneo, há várias traduções possíveis, tantos outros que são muito conhecidos, uns maiores que outros, uns mesmo muito curtinhos, outros um bocadinho maiores. Uns gostei mais, obviamente, outros gostei menos, mas todos esses já com um estilo mais próprio do autor, aquele estilo que eu já conhecia de O Jogador. Gostei imenso. São contos, sim, portanto, quem gosta de ler contos, mas não sei, acho que cada um deles me tocou de uma forma ligeiramente diferente, uns pela ironia, ele tem um grande sentido de ironia ali, um sentido de humor irónico, e também tem assim um toque um bocadinho mais negro em alguns, não é? Então eu gostei muito e foi uma ótima recomendação. E se vocês são fãs do autor e nunca leram Noites Brancas, desafio-vos a ler, porque é mesmo muito diferente do estilo dele, mas agradou-me de uma forma muito diferente, mas agradou-me bastante. Depois, um que eu vos tenho que recomendar é aqui o Silas Marner, da George Eliot. Eu de George Eliot só tinha lido ainda O Moinho à Beira de Floss e tinha gostado bastante, mas fiquei surpreendida com o final, porque não era o final que eu estava à espera. E este aqui eu parti às cegas, não fazia a mesma ideia sobre o que é que era. E nós aqui temos o Silas Marner, que é um tecelão. E nós temos este homem que é uma ótima pessoa, ele é mesmo muito boa pessoa, e que foi de certa forma traído, a vida correu-lhe um bocadinho mal, e um dia ele vê-se numa situação em que lhe aparece uma criança. Eu não quero estar a entrar nos detalhes, porque isto é uma novela, isto é muito curtinho, e ele acaba por criar uma menina bebé, órfã, e é uma história que obviamente é muito curta, o tipo de letra é enorme, lê-se muito bem, mas traz aqui uma mensagem super interessante sobre a perspectiva que nós temos dos outros, sobre os rótulos que colocamos nos outros, sobre a fé também, porque ele é um homem de muita fé e depois de se ver traído, de se ver enganado, de ser traído pelos outros, ele perde um bocadinho essa relação com a fé, e é mal visto por todos, porque os outros desenvolvem estereótipos para com ele. Então é uma obra que se foca muito nisso, sobre como é que uma sociedade consegue moldar a vida de alguém, como é que alguém fica com a sua vida de certa forma limitada ou diferente por causa das pessoas que o rodeiam e da forma como os outros nos veem. Então tem uma mensagem muito interessante. Eu gostei muito da leitura, gosto muito da escrita da autora, quero muito ler mais coisas dela e foi uma ótima surpresa. Eu não conhecia de toda esta obra, nem sequer a premissa, e foi uma muito boa surpresa. Não foi 5 estrelas, não me arrebatou, não é assim uma obra que eu dissesse uau, isto é maravilhoso, mas foi uma obra que me agradou e que me deixou com um sorriso e a pensar de facto nestas questões que são mesmo muito interessantes.
Falando em livros com questões interessantes, outro autor a quem eu regressei foi aqui o Henry James com Washington Square. Henry James é o mesmo autor do Retrato de uma Senhora, que também está publicado nesta coleção dos romances eternos da RBA, e foi o único que eu tinha lido dele. E parti para este também, às cegas, sem saber sobre o que é que falava. E Washington Square surpreendeu-me porque é uma obra sobre um social climber, como se diz em inglês, portanto, sobre alguém que quer subir na sociedade. Então nós temos aqui uma família que tinha tudo para ser uma família bem-sucedida e depois é desgraças atrás de desgraças e a esposa acaba por morrer, os filhos, homens também, e este homem importante, médico, salvo erro, vê-se sozinho com uma filha e ele acha que as mulheres são seres inferiores, então ele não liga patabina à filha, e a filha até é rica, portanto tem um bom dote, mas é assim uma coisinha muito apagada, muito no cantinho dela e vê a vida um bocadinho a passar por ela, até que um dia aparece um jovem interessado nela, que se diz apaixonado por ela e ela acaba por se apaixonar por ele também, mas o pai percebe claramente que ele é um caçador de fortunas e recusa ou proíbe de certa forma esta relação. É um livro que nos deixa ali um bocadinho na dúvida, será que ele é mesmo caçador de fortunas, será que não é? Porque de uma forma nós, como leitores, conseguimos exteriorizar e ver como o pai e perceber claramente que ele está interessado nela só por causa do dinheiro, mas por outra forma vemos a perspectiva desta rapariga tão sozinha e queremos, ou pelo menos o meu lado romântico queria que ele fosse genuíno e que a relação dele com ela fosse genuína. É uma obra extremamente curta também, tipo letra bastante grande, tem 200 pouquinhas páginas, acaba por ser uma novela quase, lê-se muito, muito bem. Não é uma história de amor de todo, mas tem esta questão mesmo de sociedade, novamente. Temos aqui esta crítica social, temos aqui esta questão sobre as mulheres e o seu papel enquanto filhas solteiras, esta questão dela ter dote e ter gente interessada no dote e ninguém interessado nela propriamente. Temos esta questão dos caçadores de fortunas, que é algo que aparece muito em muitos romances, mas normalmente aparecem como personagens secundárias que são postas de lado, não é? Depois vem o protagonista salvar aqui a donzela, e aqui não é bem o caso. Aqui temos muito mais foco nas artimanhas que são feitas por esse caçador de fortunas e pelos seus apoiantes, então acaba por ser uma obra que se foca muito nesse lado mau da sociedade e também na questão dos homens dominarem as mulheres e das mulheres terem pouco ou nada a dizer sobre a sua própria vida. Então foi uma obra que me agradou bastante e eu já tinha saudades da escrita deste autor. Ele escreve muito, muito bem e tenho mesmo que ler mais coisas dele. Eu digo sempre isto, não é? E depois há tempo, não há tempo para ler tudo. Depois, outro livro que eu recomendei-vos para o ler Ásia e vou recomendar aqui outra vez para o ler clássicos, portanto, porque é uma ótima recomendação, é A Mãe de Pearless Buck. Tenho fartado de falar deste livro, portanto não vou falar demasiado. É uma história clássica. Eu ouvi-o em audiobook porque ele está no domínio público, portanto, se quiserem procurar em audiobook ou em e-book em inglês, ele está no domínio público. E é a história sobre esta mulher, que é uma mãe, não tem nome, e um dia o seu marido desaparece e ela tem que se desenvencilhar sozinha. É uma história passada na China, portanto, por isso dava para o ler Ásia, também dá como clássico, porque é um clássico que está no domínio público. Se quiserem participar em julho para o desafio da minha querida homónima Ana Lopes, ela tem o desafio de ler Prémio Nobel e também é uma ótima opção, porque Pearless Buck ganhou o Prémio Nobel da Literatura. É uma história sobre a natureza humana, uma história muito simples, muito descomplicada, mas que para mim tocou-me o coração. Eu dei 5 estrelas, fiquei com aquela história na cabeça até hoje, tenho aquele final na cabeça. É uma história que fala muito das relações humanas, fala muito do que é que o ser humano é capaz de fazer para sobreviver, fala dos erros, das coisas que esta mulher fez bem, que fez mal. Tem momentos muito tristes, tem momentos muito cómicos também, e retrata muito bem a sociedade rural, portanto, falar de pessoas analfabetas que trabalham no campo, de sol a sol, retrata muito bem esse ambiente numa China que estava
a entrar numa fase de mudança. Ainda a mudança ali ainda não tinha bem chegado, mas já se ouvia assim rumores de fundo, e eu adorei esta obra, portanto recomendo-vos imenso. Outro livro que eu vos quero recomendar também, aqui da coleção dos romances eternos, que eu li o ano passado, foi Aqui a Dama das Camélias, de Alexandre Dumas. Este Alexandre Dumas, filho, não façam como eu, que quando recebi este livro disse, eu já li Os Três Mosqueteiros de Alexandre Dumas. Esse é o pai, este foi escrito pelo filho. Eu já tinha ouvido falar algumas coisas sobre este livro, sabia que era sobre uma cortesã, sabia que tinha a ver, ou que era relacionado com uma história verídica, algo que aconteceu mesmo ao nosso autor, mas quando comecei a ler fiquei agradavelmente surpreendida, porque é mesmo o relato deste autor, ou seja, a primeira página deste livro, ele diz que todas estas coisas aconteceram, exatamente, e que todas as personagens ainda vivem, exceto a protagonista. Portanto, é-nos dito logo no início, isto é o primeiro parágrafo da obra, a primeira página, assim, logo no início, ele conta-nos isso. E então, conta-nos aqui como é que este autor teve contacto com uma história aqui de amor, uma história assim, um amor quase amor de perdição, aqui desta cortesã, que é a nossa Dama das Camélias, com um outro jovem. Obviamente que nós aqui temos o autor a narrar esta história e no final ele diz, narrei exatamente como tudo me foi contado, mas isto tudo é inspirado na sua própria vivência, porque este autor teve de facto uma relação com uma cortesã e isto foi o que originou esta obra. Eu gostei bastante. Tem uma parte da obra que é um bocadinho mais mórbida. Tem aqui um episódio que é assim um bocadinho mórbido. O resto, lê-se tudo muito bem. E lê-se de facto quase em forma de relato. Na primeira pessoa, de ele ir ter com esta personagem lhe contar isto ou aquilo, daquele contar aquele outro, e ele ir percebendo e montando aos poucos esta história. Lê-se muito bem. É uma história também bastante curta. E eu gostei bastante e depois fui ler mais sobre a história. Esta foi uma história que foi adaptada várias vezes e eu não sabia, mas esta história deu origem à La Traviata, à ópera de Verdi. Eu não fazia a mínima ideia, portanto, olhem, mais um facto super interessante e eu gostei bastante da leitura. Foi uma leitura agradável, não foi 5 estrelas para mim, não arrebatou para as 5 estrelas, mas foi uma leitura 4 estrelas, bem gordas, que me deixou agradavelmente surpreendida com a obra, embora esta tradução seja péssima. Ficam avisados. E por fim, eu sei que vocês já estão fartinhos de me ouvir falar destas obras, mas eu tenho que as referir novamente. Papá das Pernas Altas. Aqui eu já disse mais do que uma vez, mas volto a repetir, estas obras, o facto de estarem aqui nesta lista tem muito a ver com o meu fator nostálgico, porque eu li estas obras em criança, portanto o facto de estarem aqui são porque eu de facto gosto delas, obviamente, mas também tem aqui um grande fator nostalgia associado, portanto é possível, como já disse, que muitos não gostem tanto como eu, mas eu de facto associo muito a isto a minha infância. Então nós temos aqui a tradução da RBA, temos aqui esta outra que eu tenho. No vídeo da opinião eu comparo as duas, são muito distintas, portanto se quiserem saber mais convido-vos a ver o vídeo da opinião em que falo deles. E aqui tem o segundo volume, que é O Querido Inimigo. São obras epistolares, nós temos a história da Judy, e a Judy é uma órfã e um dia é-lhe dada a oportunidade para ir estudar. E quando ela tenta ir agradecer ao benfeitor, ela só vê uma sombra dele e vê umas pernas muito altas. E como ela tem que escrever cartas regularmente a dizer como é que estão a correr os estudos, etc., ela começa a escrever cartas endereçadas ao papá das pernas altas, porque acredita que é o melhor nome para ele. E então os livros são epistolares e são escritos por ela, ou pelo menos o primeiro é escrito por ela, ao papá das pernas altas, a contar o seu dia-a-dia, as coisas novas que descobre, ter saído assim do orfanato e estar na universidade. O segundo volume é protagonizado por uma amiga dela, uma amiga da universidade, e são cartas ao querido inimigo, essencialmente, mas aqui as cartas são mais diversas, porque temos cartas para a Judy, temos cartas para outras pessoas que vão aparecendo aqui, outras personagens, mas temos aqui este fator do querido inimigo, que é o título do livro e que é de facto uma personagem que é mostrada também neste livro. São histórias muito fofinhas, são jovem adulto, são assim adolescentes, são obras para adolescentes e jovem adulto. A nossa protagonista tem 17 anos no início da obra, salvo erro. São histórias muito fofas, muito doces. Este não é tão bom como os outros, mas se vocês quiserem saber o que é que aconteceu à Judy e às outras personagens que conhecem, então terão as vossas respostas neste segundo volume. Mas se vos apetecer uma leitura muito leve, muito descomplicada, uma leitura fofinha,
não ter pensado demasiado, assim uma coisa para aquecer o coração, poderão ser obras a pegar. E é isso, pessoal, são estas as obras clássicas que eu vos venho recomendar do que li o ano passado. Eu, ano passado, também li o Diário de Anne Frank, na versão definitiva, e também é uma obra que vos recomendo, embora, lá está, eu não sabia se considerava exatamente como clássico ou não, acho que depende da perspectiva de cada um. Eu, nisto dos desafios, sou sempre abrangente. Aquilo que vocês considerarem um clássico, é um clássico, está tudo bem, mas, portanto, se vocês considerarem um clássico, também é uma obra que eu vos recomendo e que acho que deveriam ler. Eu li na versão definitiva, foi uma releitura e foi uma muito boa releitura, sem dúvida. Mas estes são os livros que eu vos venho recomendar, são aqueles que eu li o ano passado e que mais gostei. Portanto, digam-me em baixo recomendações que vocês tenham também de clássicos para eu ler. Já sabem que eu adoro clássicos e eu neste momento estou a tentar ler uma grande quantidade dos que tenho ainda da coleção Romances Eternos, mas fico sempre à espera de novas recomendações vossas, portanto, deixem-me-as aí em baixo. Se ainda não partilharam comigo, digam-me o que é que vão ler ou que estão a ler agora durante o mês de março, porque eu adoro as vossas partilhas. E não se esqueçam então de deixarem um gosto neste vídeo, partilharem com todos os vossos amigos que são fãs de clássicos e subscrever o canal se não tiverem feito. E eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!